Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você viu aí que eu parti de uma base de referência fotográfica, né, de um rosto de um modelo e fui desenvolvendo aí a anatomia desse desenho neotradicional. E uma parte bem interessante desse processo criativo é que eu tinha uma referência com um tema de efeito borboleta dado pela minha cliente, né? Mas eu tive boa liberdade para propor como que a gente ia repensar e ressignificar esses elementos. Então eu gastei um bom tempo estudando algumas das estéticas que estavam presentes na imagem original, a própria borboleta em si como um elemento, mas também o relógio como um tempo, né? A questão da tempestade que eu trouxe, né? Uma ideia de trabalhar de alguma forma com a tempestade nesse conceito aí de tipo, né, como se você estivesse imerso no olho da tempestade e isso representar o caos do efeito borboleta. Mas e também a referência àquela frase, né, do bater de asas de uma borboleta que pode, né, gerar uma tempestade do outro lado do mundo, assim, né, sobre essa relação de cadeia de eventos e tudo mais. Então aí eu estou estudando, a minha ideia principal, já que esse desenho tinha que encaixar na coxa da minha cliente, era fazer, né, ele já no formato bem vertical ali, e eu estou estudando mais ou menos como integrar todos esses elementos. Eu tenho uma série já de desenhos que eu estou desenvolvendo com essa coisa de paisagens dentro da cabeça, né? Vocês já viram provavelmente um autoral meu que é uma garota com céu de nuvens azuis na cabeça, e aí a minha ideia foi trazer essa mesma raciocínio, essa mesma linguagem para cá, só que com nuvens de tempestade ali. Então eu estou fazendo esse estudo de como, né, que essa sobreposição de imagens vai funcionar. E você vê que eu estou esboçando tudo com a ferramenta de lápis ainda, para simular, né, a textura de lápis e fazer um sombreado rápido, um traço rápido, de forma que eu consiga resolver de forma mais esboçada e menos preocupado com o acabamento final. Eu estou usando uma ferramenta aí no Sketchbook Pro desde o início do desenho, que eu tracei uma linha vertical bem no meio do rosto dela, uma régua, né, que espelha. Então tudo que eu faço de um lado, quando é interessante para mim, né, para simetria, ele repete do outro. Aí eu posso ligar e desligar. Nesse momento agora ele está desligado, enquanto isso eu fiz, né, o detalhe de um lado do rosto ali, mais na sombra, como se fosse, né, na tempestade, no céu escuro, e para ter o contraste com esse raio aí. E aí eu ainda estou experimentando como é que vai ser o acabamento, principalmente do cabelo, que ainda não está definido nessa hora. Eu sabia que eu queria o cabelo mais simples, justamente para não ficar embolado com essas nuvens ali, com a borboleta em cima. Eu queria que ele fizesse uma delimitação, uma divisão entre essas duas áreas ali da cabeça e da borboleta, de uma forma mais simplificada. Então essa parte de cima eu meio que queria como se ele tivesse preso com esses cachos mais soltos ali, mais folgadões, e deixei para depois pensar como que eu ia fazer o resto, a parte de trás, de baixo e tal. Mas por hora ali eu comecei a experimentar a ideia da personagem estar meio desfragmentada, né? Como se ela estivesse sendo, né, sofrendo a ação do tempo e ao mesmo tempo sofrendo a ação da tempestade que tá tipo levando ela no vento. Então eu fiz ali esses pedaços, fui soltando ela, né, e comecei a fazer uns estudos de cor, de paleta de cor, de tonalidade. Eu sabia que eu queria trabalhar com tons de azul e lilás nesse desenho, né, azul, roxo e lilás. Então eu pensei da melhor maneira de utilizar isso, considerando que tem um lado que está, né, na atmosfera noturna ali no rosto, tem o brilho do trovão e tal. Então a minha ideia de um lado foi fazer mais escuro, né, e na testa também, então tons de azuis escuros e de roxos escuros, para fazer essa variedade das luzes aí de noite. E deixei o outro lado do rosto mais no claro, com tons de pele, que é onde ia ter ali, né, a incidência maior de luz. E aí fazendo esse paralelo das mesmas coisas que eu escolhi ali embaixo no rosto, né, na borboleta, para fazer essa rima aí. Numa primeira versão, você vai ver que eu já
mexi bastante, ainda vou mudar algumas coisas aí, mas numa primeira versão eu tinha deixado esse fundo amarelo atrás, que a gente acabou resolvendo tirar, e ela me pediu para botar um cabelo com um pouco mais de detalhes, uma mecha na frente do rosto, alguma coisa assim. Então eu segui a premissa de manter aí o cabelo relativamente simples e fui estudando alguns outros penteados para a gente achar uma solução que agradasse, né, ela, e que também fosse interessante aí para o conceito e para a estética que era necessário dele ser relativamente simplificado, com volumes mais reduzidos e tal. E aí eu tô integrando agora ele com a ideia da tempestade, assim como o corpo dela tá se desfragmentando. A minha ideia é que o cabelo, comecei a pensar nele como se fosse um fluido, já que ele estava tão simples, como se ele fosse feito de água. Então a minha ideia é que ele estaria se soltando, né, nas pontas e sendo levado pelo vento, pela tempestade, meio que flutuando e rodopiando aí ao redor da personagem, assim como esses fragmentos de pele, né, como se fosse ela, o corpo dela mesmo se dividindo. Então, nesse momento eu já estava mais próximo do que a solução final. E aí eu comecei a renderizar, fazer o acabamento dele. Então, preenchi toda a área do cabelo para estudar a cor que eu usar. Como eu disse, eu queria que ele fosse uma interseção, então que ele gerasse um contraste entre essas áreas. Mas no fim eu optei por não botar mais nenhuma cor nesse desenho, para deixar ele nessa paleta mais reduzida de azuis, turquesas e magentas. Então, para ele dividir a testa, que é escura, da borboleta, que é bem pigmentada, eu optei em deixar o cabelo branco. É uma personagem de cabelo platinado na parte de cima, com as pontas turquesa, mas sem muita sombra, ponta bem clarinha, que é justamente para ela acender, né, para ela dar um tom mais clarinho e mais vivo, com uma cor mais saturada. E enfim, essa foi a versão do concept finalizado, né? Minha cliente aprovou, e aí com esse concept que eu fiz no lápis, né, pronto, você vê que eu venho aí fazendo a linha, né, a arte final, e que vai ser a linha do stencil mesmo no desenho, né, que vai dar origem ali ao meu mapa do stencil. Então eu venho finalizando com essa ferramenta de arte final, faz uma linha um pouco mais, né, escolhi ela um pouco mais fina para passar limpo e mais precisa, né, mais concisa, sem borrados, tremidos e tudo mais. Então é um trabalho aí que eu gasto um pouco mais tempo no esboço, no concept, mas uma vez que eu tenho ele aprovado, eu já tenho uma base muito definida. E aí fazer, né, a linha, a arte final por cima dessa base já definida é muito mais fácil do que ficar estudando e esboçando as formas do desenho com a arte final, porque você fica com uma necessidade de acertar na precisão, que no esboço, né, ele já não te prende, ele já não te dá essa necessidade, ele te permite estudar, né, de uma forma muito mais livre, muito mais objetiva, né, para essa etapa do processo, do que se você fizer já com uma ferramenta de arte final, uma linha única, uma linha precisa, e tentar, né, apagar, desfazer, refazer, sem ter o estudo da forma, do gestual, né, que vai ajudar muito mais a chegar nas soluções. Então aí eu tô terminando de fazer os detalhes de linha e começando a parte do bold, né. Eu peguei uma espessura maior ali para os contornos externos e para destacar umas áreas das outras, um recurso que é bem útil para esse tipo de trabalho, especialmente pela quantidade de informações, e ajuda a destacar e hierarquizar o desenho, né? Criar uma relação de valores entre as áreas de peso, né? Peso visual, no caso, quando você olha quais áreas que se destacam, quais que saltam perante as outras. Então aí eu já liguei de novo a camada do fundo e estou fazendo uma limpeza. Eu não cheguei a recolorir, né, totalmente de forma integrada e uniforme esse desenho, mas eu usei a base que eu já tinha do lápis e fui usando ali umas ferramentas de borrar e de pintura mesmo nos tons para perder aquela textura acinzentada e meio texturizada do lápis e deixar uma pintura mais uniforme, mais renderizada, com uma cara mais do que seria o projeto final da tatuagem. Mas é bom, como eu falei, já tem essa base, porque eu consigo ir pegando esses tons, pegando as cores e aí fazendo os degradês mais uniformes com a ferramenta de pincel ou com essa ferramenta de borrar. Mas eu já aproveito muito dessa base, né? Muito do mapa inicial que eu já tinha, e isso acelera muito esse processo de acabamento aí. Então às vezes realmente vale a pena gastar mais tempo nesse esboço, fazer um esboço mais solto até você estreitar para a sua solução final, para só então você finalizar com muito mais certeza, já em cima de uma base, de um
uma anatomia, de um mapa de valores, né, de volumes, de luzes e sombras e de cores também, já bem definido, né, um estudo de cores legal. Então, é a última parte ali que tinha para, né, uniformizar e melhorar essa pintura aí no rosto, na tempestade ali de modo geral, e na pele dela que ainda estava aí texturizada. E uma coisa legal para mim foi usar esse tom de rosto que eu gosto nas sombras, né, mesmo na parte do tom de pele ali, fora da tempestade, embaixo do pescoço, do lado esquerdo do rosto, né, eu usei um lilás ali para pegar a sombra, né, e deixar ela com um tom mais frio, em vez de usar aquela sombra cinza do preto, né, como base mesmo, acinzentada ali, que é a sombra mais comum da tatuagem, mas deixa a cor, né, meio sem vida e mais acinzentada. Então eu dei um tom para essa sombra, deixei ela arroxeada, lilás ali, para integrar mais com a atmosfera do desenho, com a luz dele e tudo mais. Assim como ali, ó, nos ombros dela, onde está desfragmentando, eu também joguei um pouco desse turquesa misturando com o tom da pele, como se ela tivesse uma iluminação, como se o cabelo dela tivesse uma certa luz própria que está incidindo ali sobre a pele. Então aí os últimos retoques, né, principalmente com os branquinhos, para ressaltar, né, destacar o raio, né, ele na tatuagem vai receber, né, recebeu a tinta branca para destacar essa área que é a área de maior luz, e por isso que também tem um contraste maior, com uma sombra atrás para destacar ele. Então é isso, esse foi mais um Desenho e Fala. Esse foi meu projeto aí de efeito borboleta em neotradicional, um trabalho autoral. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não deixa de dar aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.